Beleza, então, peraí que eu acho que vocês estão com a outra tela. Deixa eu compartilhar a tela certa aqui. Perfeito. Agora está com a tela certa. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre recuperação secundária convencional e a gente começou a estabelecer os itens necessários para um projeto de injeção do ponto de vista de subsuperfície, tá? Do ponto de vista da disciplina de reservatórios, dentro de escopo aí de definição de um projeto de injeção. Então, o primeiro ponto que nós discutimos foi em relação à fonte do fluido injetado, né? No caso, sobretudo, para dois cenários, para injeção de água e para injeção de gás. Tá? Depois a gente começou a discutir eficiência de recuperação e eu vou voltar a esse ponto hoje. A gente vai dedicar a aula de hoje e a próxima aula a discutir o cômputo dessas eficiências de recuperação, que nós dividimos em duas, né? A chamada macroscópica, que diz respeito ao varrido da frente injetada ao longo do reservatório, né? Olhando de um ponto de vista no nível maior, né? Nível macro, qual o espalhamento dessa água no reservatório. E eu posso fazer também uma eficiência mais no nível microscópico, a nível de poro, né? Daquele poro que a água invadiu, quanto de óleo ela efetivamente conseguiu deslocar, tá? Então, uma mede só o espalhamento sem se preocupar com a quantidade de óleo que foi deslocado de fato, enquanto a outra mede o deslocamento em si, a nível de poro, quanto do poro foi, daquele óleo móvel, foi deslocado pelo fluido injetado. Então, a gente definiu que a eficiência macroscópica ela é função da razão de mobilidade, tá? A gente vai voltar a essa dependência hoje. E a eficiência microscópica ela é muito função da tensão interfacial entre os dois fluidos, que vai resultar numa resistência de parte dos fluidos de se movimentar devido ao trapeamento capilar exercido pela fase molhante, tá? Então, isso resulta no que a gente chama de uma saturação de óleo residual, que é o óleo que fica trapeado ali pela fase molhante no reservatório. Então, se eu estou admitindo um sistema molhável a água, então, ela vai cercar bolsões de óleos dispersos no reservatório, exercendo ali o que a gente chama de trapeamento capilar devido à tensão interfacial que existe entre as duas fases, tá? Isso resulta no óleo que vai ficar aprisionado, que não vai conseguir ser deslocado, tá? Então, o cômputo das duas a gente define aí como a nossa eficiência de recuperação, tá? Então, a recuperação que o reservatório vai apresentar sobre o mecanismo de recuperação, que pode ser medido a partir do fator de recuperação, ela vai ser o produto dessas duas eficiências, uma a nível macro, outra a nível micro, tá? Falamos um pouco de malha de injeção, tá? Que é outro item necessário aí de uma política de injeção de água e de gás. Ela diz respeito ao número de poços que eu vou injetar, tá? Sobretudo a relação entre poços injetores e poços produtores, buscando a manutenção de pressão. Ela diz respeito à posição desses poços, tá? E quanto de espessura porosa esses poços vão atravessar, quanto eles vão ser canhoneados, comunicados ali com o poço, com o reservatório. E por fim, nós falamos um pouco de destinação da água produzida, tá? Aqui já pensando numa política em que eu estou injetando água como método de recuperação secundária. A gente falou um pouco de separação água-óleo, de adequação da água para fins de descarte e da implementação de políticas de reinjeção com parte dessa água produzida, e que obriga aí muitas vezes a tratamento de estimulação para remoção do dano que é causado aí com essa reinjeção, tá? Ao definir a parte de eficiência de recuperação, a gente não definiu ainda a eficiência de recuperação propriamente dita, a gente partiu para a definição de dois conceitos que estão intrinsecamente relacionados com as eficiências, tá? Primeiro é o conceito de mobilidade. A mobilidade Opa, Jamília, acho que tem uma pergunta. Poderia liberar meu outro acesso, vou ficar pelo notebook. Ah, tá. Deixa eu liberar aqui. Ih, tem opção de gente esperando. Tá, não tinha visto aqui que a galera estava entrando.
Foi, tá bom, obrigado, Jamile. Deu certo agora. Tô Ah, escutando. beleza. Tá bom. Beleza, boa noite, pessoal que entrou aí, tá? Eu não tinha visto que vocês estavam na sala de espera. Boa noite, Boa professor. noite. Desculpa aí pela não ter visto aí que vocês estavam na sala de espera, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém na sala de espera aqui. Acho que não tem mais ninguém, não. Tá, deixa eu deixar ela aberta aqui. Então, eu estava começando dando uma revisada na última aula, tá? A gravação tá ativa e no final da última aula teve um problema no Zoom que eu perdi os minutos finais da gravação. A grande parte da aula foi gravada, mais de 1 hora e meia de gravação. Tá lá no Moodle para vocês, vocês vão perceber que ela termina abruptamente, assim, não tem um fechamento porque teve esse problema, o Zoom ficou me expulsando da sessão e eu não consegui gravar mais. Então, estou recuperando aqui as partes finais da aula, sobretudo o momento que a gente definiu as chamadas itens ali para compor eficiências de recuperação, que vai ser o mote da aula de hoje, tá? Então, nós definimos o que a gente chama de mobilidade como a razão entre a permeabilidade efetiva da fase sobre a viscosidade da fase. E aí, no sistema, por exemplo, de injeção de água para deslocar óleo, a mobilidade do óleo seria a permeabilidade efetiva do óleo sobre a viscosidade da água. Analogamente, a gente escreve a mesma coisa para a água, né? Observando, então, essas equações, a gente percebe que elas são funções de pressão e saturação, tá? Então, e aí a gente muitas vezes pode definir essa mobilidade a partir ali da zona de injeção, da região de injeção, onde a saturação de óleo já é muito baixa, assumindo que todo o óleo móvel já foi varrido na vizinhança do injetor, e o óleo que resta ali é somente o óleo residual que está trapeado, tá? Então a permeabilidade efetiva da água aqui ela é máxima, tá bom? E mesma coisa aqui, supondo que essa água de injetada ainda não alcançou o poço produtor, na vizinhança do poço produtor, a saturação de óleo é inicial, ou seja, 1 menos SWI. Então, nesse caso aqui, a permeabilidade do óleo ela é máxima. Então, a gente pode muitas vezes pegar esses pontos terminais aqui e defini-los, usá-los para a definição das mobilidades, tá? Então, a mobilidade da água algumas vezes é escrita com essa permeabilidade máxima e a mobilidade do óleo é escrita com essa permeabilidade máxima. As viscosidades, muitas vezes calculadas na pressão inicial do reservatório ou na pressão de injeção ou na pressão de fundo do poço produtor, tá? E depende da referência que você pega para a pressão. Não é algo estabelecido, depende muito de como você quer calcular essas mobilidades. E aí a razão de mobilidades, ela nasce da razão entre a mobilidade do fluido deslocante, no caso aqui a água, sobre a mobilidade do fluido deslocado, no caso o óleo, tá? E a gente faz essa razão aqui de permeabilidades efetivas sobre viscosidade. Se a gente discutiu no final da aula, quem controla de fato o valor da razão de mobilidades, tá? Então a conclusão foi que essa razão entre KRW e KRO, né, anulando aqui a permeabilidade absoluta, que multiplica as permeabilidades relativas para resultar nas permeabilidades efetivas, ela fica variando ali de 1 sobre, com o denominador 2 a 8, tá? Então, essa é a variação, enquanto a viscosidade do óleo sobre a viscosidade da água, ela vai ter uma variação muito mais intensa, né? Então, relembramos um pouco do comportamento da viscosidade do óleo vivo, tá? Aquele óleo com gás em solução. Então, na situação de óleo volátil, a gente poderia ter uma viscosidade de 0,3 até 0,3, né, do óleo. Um black oil tem um range bem variado, um óleo pesado chegando aí a 7.000, 8.000 CP. Ou seja, percebam que a viscosidade do óleo é algo extremamente variado, depender do reservatório que você estiver trabalhando, né? E a viscosidade da água em condição de reservatório já tem uma variação mais modesta, né? A depender ali da temperatura e da pressão e mesmo da salinidade dessa água, a, a viscosidade da água fica ali em geral entre 0,4 e 0,6 centipoase. Então, quem acaba tendo poder, a razão que acaba impactando mais aqui, muitas vezes é a razão de viscosidades, tá? Sobretudo se você for caminhar para cenários de óleo mais pesados, né? Em que a viscosidade do óleo fica bem alta quando comparada à viscosidade da água, e quando você faz essa razão, praticamente essa razão é quem define o valor da razão de mobilidades. Então, muitas vezes as pessoas associam razão de mobilidades como um sinônimo para razão de viscosidades.
tá? Assumindo que essa razão de permeabilidades relativas aqui ela é muito pequena no cômputo aí da razão de mobilidade, tá? Então é só uma simplificação que muitas vezes a gente vai adotar, até por ser mais intuitivo, né? A gente tem muito mais intuição da viscosidade do que da permeabilidade relativa ou do ponto terminal de permeabilidade relativa das fases. Aí a gente vai adotar isso para estimar a eficiência, quão eficiente ou não pode ser um projeto de injeção de água, tá? Outro conceito que a gente trabalhou também é o conceito de número capilar. Tá? O número capilar definido como a razão de forças viscosas sobre forças capilares. Aí você tem uma infinidade de formas de definir esse número capilar. Tá? Então, se eu vou pegar, por exemplo, o número capilar do mesmo sistema óleo-água, a gente pode definir dessa forma, como a velocidade da fase deslocante, no caso aqui a água, vezes a viscosidade dessa fase, dividido pela tensão interfacial entre o óleo e a água. Tá? Então, a tensão interfacial está ligada à tensão de adesão, que, em última instância, duas vezes a tensão de adesão sobre o raio é a pressão capilar. Então, o denominador aqui é a pressão capilar, e o numerador aqui está minhas forças capilares, né? Que é um balanço aí entre vazão, que está escrito aqui do ponto de velocidade, de Darcy, e viscosidade, tá? Então, o número capilar, ele tem, a depender do sistema, né, água-óleo, e depende da composição desses fluidos, mas esquematicamente ele vai ter sempre esse comportamento aqui, tá? Quando você plota o número capilar contra a saturação de óleo residual. Existe uma faixa ali de número capilares muito baixos, tá? Número capilares muito baixos, ou seja, resistências, forças viscosas muito baixas, ou tensão de interfacial muito elevada, né, em que a saturação de óleo praticamente não varia, ou seja, ela é insensível com o número capilar. Você pode mudar o número capilar de ordens de grandeza, de 10 a menos 6 para 10 a menos 5, 10 a menos 4, que a tensão, a saturação residual de óleo, ela permanece a mesma. E essa é a faixa em que geralmente a gente opera quando a gente está submetendo um reservatório ao método de recuperação secundária, tá? Se você fizer os cômputos da velocidade de Darcy que você está operando, vezes a viscosidade, vezes a tensão interfacial entre óleo e água, que geralmente é 25 dina por centímetro, esse valor vai nos jogar para essa faixa aqui, tá? Tem que ter uma consistência de unidades aqui, porque o número capilar ele tem que ser adimensional, tá? Então você tem que trabalhar. Eu sempre gosto de, nesses cômputos de número adimensional, eu sempre gosto de jogar tudo para o SI, porque aí eu não corro o risco de errar, né? Então fica tudo no sistema internacional, então eu sei que no sistema internacional as unidades elas são consistentes, né? Então eu jogo a velocidade para metro por segundo, jogo a viscosidade para Pascal vezes segundo e a tensão interfacial para Newton por metro, tá? E aí com isso fica tudo consistente. Se vocês fizerem um cálculo, né, vocês vão ver que o número capilar, sistema típico de recuperação secundária, vai cair nessa faixa aqui, tá? Vai cair nessa faixa abaixo de 10 a menos 4, que vai resultar numa saturação residual sempre constante, tá? O valor aqui varia, né? A depender da rocha, a depender do óleo, esse valor. O valor absoluto aqui da saturação, não estou tão interessado, não estou afirmando que vai ser sempre 30%, não, 30% foi para esse experimento que levantou essa relação, considerando esse óleo, essa rocha aqui, tá? Mas a mensagem principal é a insensibilidade do número capilar, ou melhor dizendo, da saturação de óleo residual com o número capilar nessa faixa, que existe uma faixa expressiva em que ele é constante, que é a consequência que a gente leva para os nossos projetos de recuperação, tá? A gente não planeja projetos de recuperação secundária contando com reduções de saturação de óleo residual, tá? Para ela acontecer, você tem que reduzir muito o número capilar, tá? Então, para você reduzir a tensão interfacial, num projeto de recuperação secundária, te obriga a reduzir muito do número capilar, tá? De forma que você tenha menores saturações residuais de óleo, consequentemente, maiores saturações de óleo móvel, resultando em maiores recuperações. Mas para aumentar o número capilar, a gente precisaria aumentar a viscosidade do fluido deslocante, aumentar a viscosidade da água, o que já nos tiraria do escopo dos projetos dos métodos de recuperação secundária, tá? Se eu preciso
adicionar algum aditivo que venha melhorar a viscosidade do fluido deslocante, eu preciso partir, por exemplo, para um método de IOR químico, né, adicionando polímero a essa água para aumentar essa viscosidade, tá? Que já me tiraria da família da recuperação secundária que eu estou abordando aqui agora com vocês. Se atendo exclusivamente aos métodos de recuperação secundária, caberia a mim aumentar a velocidade do fluido deslocante, tá? O que me obrigaria, em termos operacionais, a aumentar a minha vazão de injeção na superfície. Só que eu tenho limitações práticas em aumentar essa vazão de injeção, né? Para trabalhar com vazões de injeções mais elevadas, vai me obrigar a operar com pressões de fundo, que está aqui, bottom hole pressure, mais elevados. E isso tem um limitante prático, que é a pressão de fratura, o gradiente de fratura da formação, tá? Então, o que limita aumentar muito a pressão de fundo é não desejar fraturar reservatório, propagar essa fratura para capeadouro, que poderia resultar num acidente aí que me obrigaria, que com exudação indesejada, né, do fluido de reservatório para o fundo do mar ou exudando na superfície, a depender se eu estiver trabalhando no cenário onshore ou no cenário offshore, tá? Então, essa parte prática aqui me limita muitas vezes isso, e muitas vezes também, por mais que eu conseguisse operar com pressões elevadas, mesmo que no limite ali para atingir a pressão de fratura, essas pressões elevadas vão ficar muito restritas à circunvizinhança ali do poço injetor, tá? Então, naquela circunvizinhança ali, eu conseguiria trabalhar com vazões elevadas que me possibilitariam aumentar o número capilar. No entanto, isso não seria a realidade para a jazida como um todo. A rocha como um todo estaria operando a baixas vazões, tá? Na vizinhança ali eu teria com vazões elevadas, mas quando eu expandisse o domínio para regiões distantes do pulso injetor, as velocidades, né, elas tenderiam a ser reduzidas, caminharem para um nível mais estável de velocidade e, consequentemente, isso me traria para valores de número capilares mais baixos. Então, por mais que eu ganhasse em termos de aumento de faixa de óleo móvel ao redor do injetor, isso não seria a realidade do reservatório como um todo, que estaria submetido a vazões menores e, portanto, a números de capilares menores. Tá bom? E a outra forma de reduzir o número capilar é reduzir a tensão interfacial, mas novamente me obrigaria a sair da seara dos métodos de recuperação secundária, tá? Então é algo que a gente vai abordar ainda, mas aqui na parte de recuperação secundária, isso aqui nos traria. Então a consequência que a gente tira, a conclusão que a gente tira é que o método de recuperação secundária vai ficar sempre operando numa faixa de SOR constante, tá? Então tomem isso como verdade. Um limitante para o deslocamento é o SOR, e com recuperação secundária a gente não vai mudar esse SOR, tá? A gente vai ficar restrito a esse SOR para fins de recuperação secundária, tá? E essa foi um grande resumo da última aula. E aí, dito isso, a gente pode entrar de cara. Agora a gente está lembrando que a gente está tratando das eficiências de recuperação, tá? A gente pode definir as eficiências, né? Então aqui eu vinha definindo o número capilar. Então, item 4 aqui seriam as eficiências de recuperação. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo até agora. Valeu. Então, a gente vai trabalhar com dois tipos, tá, de eficiência. A gente vai ter a que eu já adiantei, né? A macroscópica, tá, que é também chamada, está relacionada com varrido, e é fortemente controlada pela razão de mobilidades que a gente definiu, tá bom? E a gente vai trabalhar com a microscópica, que também é chamada de eficiência de deslocamento, tá? Que está fortemente relacionado com a saturação de óleo residual, né? Que em última instância está relacionado com o número capilar, tá? Então, são relacionando aí as duas
os dois conceitos que nós introduzimos na última aula, tá? Então, eu falei antecipadamente desses conceitos justamente porque eles serão eles quem controlarão ali a eficiência de varrida, a eficiência de deslocamento, tá? Então, se eu quero calcular minha recuperação, por exemplo, se quero calcular o fator de recuperação de um projeto de injeção de água, ele vai ser o produto dessas duas eficiências, tá? Dessa eficiência de varrido vezes essa eficiência de deslocamento, tá? Muitas vezes a gente usa esse símbolo, né? Eficiência de varrido a gente chama de EV, e eficiência de deslocamento a gente chama de ED, tá? Então, a gente adota essa premissa para de nomenclatura, tá? Esse aqui está relacionado com o deslocamento do óleo a nível de poros, e esse aqui está relacionado com o espalhamento volumétrico da água, ou do fluido injetado de forma mais genérica, tá? Esse aqui define de onde o que tá, a porção do reservatório que está gerando recuperação de óleo, tá? E aqui define a magnitude dessa recuperação. De certa forma, isso aqui é mais volumétrico, né? Esse aqui vai estar um aspecto mais de volume que está participando da recuperação, um aspecto mais volumétrico. Esse aqui vai me dizer a magnitude dessa recuperação a depender da eficiência desse deslocamento, tá? Então, não é somente a água se espalhar no reservatório, mas sim, mas além disso, né, quão eficiente foi esse espalhamento em termos de deslocamento, tá? Então, a gente pode imaginar um reservatório assim, por exemplo, em que no início, tá, vamos supor que aqui seja o tempo inicial, o tempo zero, meu início do meu processo de injeção, tá? Onde está vermelho aqui, aqui é uma escala de saturação de óleo, tá bom? Quanto mais vermelho, maior a saturação de óleo, quanto mais azul, né, verde azul, menor saturação de óleo, portanto, maior saturação de água, tá? Eu estou injetando água aqui nesse poço, tá? Então, onde a água não atingiu, eu estou no meu chamada saturação inicial de óleo, que é 1 menos SWI. Bom, então, esse é o estado inicial de saturação. Se você olhar a escala aqui, ó, a saturação máxima de óleo é 0,92, tá? O que significa que o SWI, então esse aqui, 0,92, seria aí a saturação inicial de óleo. O SWI é 8%, extremamente baixo, tá bom? Então, vocês vão perceber que depois, no final, vamos supor, no final eu vou ter um estágio intermediário, deixa eu puxar isso aqui para o lado. Tá? E aí eu vou ter, por exemplo, um estágio intermediário aqui em algum momento, e aí eu vou ter aqui um estágio final. Opa, tá? Então aqui eu vou ter um estágio intermediário, e aqui meu estágio final, já no final da vida produtiva do campo, né? Quando eu julgo que todo é, é, o óleo economicamente recuperável, ele foi drenado, tá? Então, repare que à medida que o tempo passa, né, eu vou ampliando o varrido da água. Então, onde a água, toda essa região aqui que a água conseguiu se espalhar, ela contribui para o varrido. Então, fazendo aqui uma envoltória, então toda essa área aqui que a água está se espalhando, independente de quanto de água eu coloquei no poro, ela vai contribuir lá para a minha eficiência de varrida. Ela vai entrar no cômputo da eficiência de varrido. Tá bom? Agora reparem, aqui fica mais claro, ó. Repare que os tons de azuis são diferentes, né? Eu tenho um azul mais intenso aqui na proximidade do injetor
e à medida que eu vou me afastando do injetor, vai criando um degradê, né? O azul vai perdendo tonalidade, eu vou migrando para um verde, chegando ao amarelo, representa o quê? Faixas de saturação de óleo diferenciadas, né? Então, aqui praticamente no azul escuro, eu estou com a mínima saturação de óleo. Então, aqui tudo indica que aqui eu esteja numa saturação de óleo residual, tá? Aqui eu já estou numa saturação de óleo maior, aqui um pouco menor, aqui em outra saturação e aqui em 4. Então, se eu fizer a relação, o SOR é menor saturação de óleo, e à medida que eu vou me afastando do ponto de injeção, como é esperado intuitivamente, essa saturação de óleo média ali, ela vai reduzindo, tá? Porque meu processo está perdendo eficiência, tá? Então, em termos de deslocamento, ele é mais eficiente aqui no início, na proximidade do ponto de injeção, onde eu passei mais volumes de porosos ali, né? Eu submeti essa região a mais volumes porosos e, consequentemente, o óleo foi drenado e deslocado de forma mais eficiente, e esse processo vai perdendo eficiência à medida que eu me afasto do ponto de injeção em que a água vai se espalhando no reservatório, e aí você perde um pouco de eficiência, porque você precisa de outros volumes porosos que virão doravante para varrer essa água, e mais do que isso, né, parte da água que você está injetando já começou a ser produzida, né? Então você já teve o breakthrough dessa água injetada, o que te leva a uma perda de eficiência do processo também, porque ao invés de agregar sempre volumes de óleo a serem produzidos, você está perdendo eficiência porque parte dessa água que você está injetando está gerando produção de água e não se revertendo em produção de óleo, tá? Então, a eficiência de deslocamento ela é mais alta aqui no início, tá? Então, a deslocamento aqui, a gente pode dizer que aqui no início, como eu varri todo o SOR, a eficiência de deslocamento é 100%. Tá? E à medida que eu me afasto, essa aqui seria a maior eficiência de deslocamento, à medida que eu me afasto, essa eficiência de deslocamento ela vai reduzindo, tá? É uma relação aqui contrária em relação ao óleo. Quanto mais óleo fica para trás, menor vai sendo essa eficiência de deslocamento, tá? Então, se eu computar, por exemplo, a eficiência de deslocamento dessa parcela aqui, ela vai ser melhor do que a eficiência de deslocamento dessa parcela aqui, que consequentemente vai ser melhor do que essa aqui. Aqui, que está em tons de amarelo, representam valores de saturação de água ainda medianos, ou seja, muito óleo ainda pode ser deslocado dessa região se eu submeter esse reservatório a efeitos de varrido, a novas frentes de injeção, né? Novos volumes porosos injetados no reservatório. Tá? Então, a gente diz que, inicialmente, a gente tem uma saturação de óleo inicial igual a 1 menos SWI, tá bom? Se eu tiver uma eficiência de varrido igual a 100%, o que é igual a 1, significa dizer que eu tenho uma saturação de óleo final igual a SOR. Tá? Por quê? O que que significa uma eficiência de varrido de 100%? Significa que eu operei no meu deslocamento máximo. Eu operei aqui no meu deslocamento máximo, que é sair da saturação inicial e reduzir essa saturação inicial até o meu SOR, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de saturação de óleo móvel. É o quanto de óleo que eu consigo, que está disponível para ser deslocado por uma política de injeção de água, tá? Ou política de injeção immiscível de fluido, tá bom? Então, a eficiência de deslocamento, uma das formas de você definir, você pode pegar a saturação de óleo menos saturação de óleo média no seu reservatório, dividido pela saturação de óleo menos saturação de óleo residual, tá? Se essa saturação de óleo média for igual à saturação de óleo residual, significa dizer que você está na eficiência igual a 1, tá? Então, essa é uma forma de definir a eficiência de deslocamento e vai medir aí a eficiência desse processo de quando o fluido é deslocado pelo outro fluido, tá bom? Dúvidas?
Não, Então, professor. beleza. O, faltou o Walter e o Luiz, né? O Luiz tá viajando. O Walter não veio também não. Tá, beleza. As dúvidas vão vir com o exercício, né? É a hora da verdade, né? É a hora da verdade. Pois é. Mas aqui, aí vamos dar um zoom, né, em cada uma dessas eficiências, tá? Vou começar aqui só com uns exemplos bem simples, tá, pessoal? Só ainda a nível de conceito, dando um zoom aqui melhor vou chamar aqui de A, tá? Então, aqui na eficiência de varrido, tá? A eficiência de varrido ela vai depender de alguns fatores, tá? Ela vai depender da malha de drenagem. Ela não depende somente do M, não, tá? Ela depende da malha de drenagem, tá? Então, aí a malha de drenagem lembra, a gente pode resumir malha de drenagem como o número de poços, né, produtores, mais a relação entre produtores e injetores e a posição desses poços no reservatório, a locação desses poços. Ela depende também do volume injetado. Quanto mais você injeta, maior eficiência de varrido, mesmo que em determinado momento você comece a perder eficiência nesse processo, tá? Porque você começa a produzir o fluido injetado. Mas você produz parte dele, mas outra parte sempre vai agregar um pouco de varrido ao seu reservatório. Obviamente que com o tempo isso vai perdendo eficiência e vai chegar um momento que isso se torna antieconômico e que mostra que é o momento de parar a produção, tá? E por último, a razão de mobilidade, como era esperado, tá? Então, a razão de mobilidade vai controlar essa, essa dependência dos fluidos, como a gente falou, tá? E a razão de mobilidade, só aproveitando aqui, se a gente vê essa influência, a gente pode pegar um gráfico como esse, né? Esse aqui é a razão de mobilidade, essa aqui é a eficiência de varrido, tá? Nesse eixo. Aqui é a eficiência areal, tá? Considerando somente o varrido horizontal. Mas eu vou expandir isso aqui e vou pensar a nível volumétrico, considerando todas as dimensões, não somente o varrido horizontal, mas também o varrido vertical, pensando aqui no varrido a nível volumétrico em si. Então, vou computar a eficiência de varrido aqui, vai ter a mesma relação, onde a eficiência de varrido vai ser o volume invadido pelo fluido injetado sobre o volume total aqui da minha jazida, tá? Aqui é o volume injetado, aqui é o volume, aqui está adimensional, tá? Volume injetado sobre volume deslocável, tá? Mas vocês podem entender esse eixo aqui como volume injetado, tá? E aqui eu estou comparando a evolução da eficiência de varrido à medida que eu injeto mais fluido, né, a partir da razão de mobilidades. Então, reparem, ó, que esse gráfico ele explica essa dependência do volume injetado, né? Se eu injeto mais, que é o eixo X aqui, obviamente se traduz numa eficiência maior. Então, vamos pegar aqui o M igual a 2 como referência aqui, a curva em azul, né? Eu estou injetando mais, caminhando aqui no eixo para a direita e a minha eficiência ela está aumentando, tá? O que mostra essa dependência. Agora, reparem que ela aumenta linearmente, né? Tudo que eu injeto está se revertendo em eficiência, tá? E chega um momento que ela quebra, tá? Então eu venho aqui e eu tenho uma quebra aqui. Depois, para m igual a 2, minha quebra está aqui. Para m igual a 1, minha quebra está aqui. Ou seja, eu quebro a linearidade nesses momentos aqui. E com isso, meu processo, minha eficiência, ela continua crescente, monotonicamente crescente, mas numa taxa mais lenta. Tá? Eu continuo agregando eficiência de varrida à medida que eu injeto mais fluido, mas ela está crescendo a uma taxa mais lenta. Significa que eu estou produzindo parte dessa água, tá? Então, esses momentos em que eu estou quebrando, estou perdendo eficiência aqui, é o momento em que eu já tive o breakthrough da água injetada, tá? Então, a água injetada que eu estou colocando para o reservatório, ela está começando a ser produzida, tá? E aí eu perco a eficiência do processo. Reparem que para M's maiores, tá? Eu espero breakthroughs mais antecipados. Então aqui eu já vou dizer para vocês, ó, que a relação entre esses M's é o seguinte:
M1 é menor que M2, que é menor que M3. Lembrando que M é o quê? É a permeabilidade relativa da água sobre a permeabilidade relativa do óleo, vezes a viscosidade do óleo sobre a viscosidade da água. O ideal é que o M seja alto ou seja baixo, para termos maiores eficiências. Vou chutar, hein? Baixo? Baixo, exatamente. Ó. Então, M's baixos significa, pegando só a razão de viscosidades aqui, razões de viscosidades próximas de 1. Tá? Então, onde a viscosidade do óleo, que é o fluido deslocado, é próxima da viscosidade da água, que é o fluido deslocante. Tá? Então, para M's baixos, né, meu processo tende a ser mais eficiente. Eu espero maior eficiência do meu processo. Tá? Então, essa que é a consequência que eu tenho. Tá? M's baixos, eu tenho mais, estou mais próximo de um deslocamento estável, um deslocamento do tipo pistão, onde a água atua como um pistão deslocando o óleo. M's altos, eu crio essas instabilidades aqui na propagação do fluido injetado, que vai ser, que tem a água aqui no caso tem maior mobilidade do que o óleo, tá? Então, aqui no caso, a água tem mobilidade maior que a mobilidade do óleo, muitas vezes muito maior, e com isso a água vai tender a ser produzida preferencialmente ao óleo, e muitas vezes cortando o corpo do óleo, tá? Então esses fingers que a gente chama, né? Esses fingers aqui, ou interdigitações viscosas no português, tá? Ele nasce em função dessa diferença de mobilidade de uma fase pela outra, que a gente pode reduzir a diferença de viscosidade entre essas fases. Tá? Então, o que que acontece? Numa situação de deslocamento instável, se eu tenho a minha face produtora aqui, se essa é a minha face produtora e essa é a minha face injetora, a água, ao cortar o óleo, ao desenvolver esses fingers, ela começa a ser produzida prematuramente em relação a uma situação de deslocamento estável ou mais próximo da estabilidade. Tá? Então, por conta dessa tendência da água cortar o óleo, em função dessa discrepância entre mobilidades, a gente diz que para M's altos, a gente vai esperar breakthroughs antecipados e, consequentemente, recuperações mais baixas. Então, por isso que eu posso fazer essa associação em que o M1 aqui é o M mais baixo dentre as famílias aqui, porque o M1 é o que teve o tempo de breakthrough mais retardado, ou seja, o que demorou mais para o mesmo volume de água injetado, é o que reverteu em maiores recuperações, e parte disso foi porque a água demorou mais a começar a ser produzida. O fluido injetado demorou mais a começar a ser produzido em relação aos demais casos. Tá bom? Então, essa que é a relação que a gente tem aqui. A gente, idealmente, sempre gostaria de ter M's menores, mas a gente não tem controle sobre isso em um método de recuperação secundária, tá bom? A gente pode ter controle sobre isso, mas para isso a gente tem que lançar mão de métodos de recuperação suplementar, métodos de recuperações especiais, tá bom? Na família dos métodos de recuperação especiais. Se a gente se ater, se a gente tiver orçamento somente para implementar métodos de recuperação secundária, você não tem o que fazer, tá? É o que a natureza te deu e você busca otimizar o seu projeto considerando essa perda de eficiência que é natural, que é intrínseca do reservatório, tá? Então a gente não produz água porque quer, né? A natureza impõe isso. Obviamente que a gente pode otimizar, a gente pode buscar uma posição de poços, buscar uma associação de vazões que retarde essa chegada de água, porque também é, 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 o M aqui para recuperação secundária, o M é controlado pela, você não tem controle, o humano não tem controle, né? O nosso projeto não tem controle sobre o M. No entanto, a malha de drenagem e o volume injetado são flexibilidades que eu tenho controle, como humano que vai estar projetando esse sistema, tá? Então, dentro da ótica de recuperação secundária, o que nos resta operar para reverter ou para combater essa perda de eficiência
é atuando sobre os outros itens que impactam na recuperação de varrido, tá? Então, a malha de drenagem vai ser um item de flexibilidade que eu vou atuar durante o planejamento do projeto, buscando maximizar minha recuperação, buscando maximizar o varrido. Então, flexibilidade para aumentar a eficiência de varrido. O volume injetado também vai ser uma flexibilidade, né? Eu posso escolher regiões em que eu vou injetar mais em detrimento de outras, tá? Explorando outros eficiência ali do meu projeto. Aqui também é um item de flexibilidade também que eu posso operar, tá? A flexibilidade aqui é o que eu posso operar, o que está nas minhas mãos, como engenheiro do projeto, atuar no sentido de maximizar o valor dessa jazida, maximizar a recuperação, maximizar essa eficiência de varrida, dado que a natureza me presenteou com esse M, tá? Então aqui é o que a natureza te deu, tá? Aqui você não tem como mudar, tá? Isso aqui é imutável, e aí eu vou colocar aqui sublinhado, tá? Na ótica da recuperação secundária, tá? Na ótica da recuperação secundária. Porque se eu for fazer o uso de métodos de recuperação especiais, aí eu posso mudar o M. Aí eu posso atuar na viscosidade da água, eu posso atuar na viscosidade do óleo, injetando vapor, por exemplo, eu atuo na viscosidade da água, injetando polímero. Então, eu vou atuar no sentido de reduzir o M, impondo alguma coisa a mais no meu processo de recuperação. Impondo um fluido quente, impondo um aditivo na minha água de injeção, ou seja, são outros fatores que eu vou ter que usar para reduzir isso. Mas na ótica da recuperação secundária, eu não tenho o que fazer, tá? Na ótica da recuperação secundária lembra que, por definição, é eu pegar o gás e injetar, o gás que é produzido, eu pegar a água captada de alguma fonte e injetar. Essa aqui é a política de injeção de água. E com isso, o que me resta de flexibilidade para eficiência de varrido é mexer na malha e mexer nas razões de injeção e produção, tá? É o que a gente vai explorar mais à frente ali. E a gente vai mexer nisso buscando maximizar o varrido, buscando combater essa tendência de breakthrough antecipado quando eu tenho M's muito elevados, tá? Por conta da interdigitação viscosa que é causado por essa instabilidade na propagação da frente, que tende a fazer com que a água corte o óleo nesses cenários de deslocamento instável que vão se concretizar, tá? Então, essa aqui é o resumo aqui para a gente, tá? A gente tem a gente pode fazer alguns cômputos dessa eficiência, né? Tem algumas soluções, não são analíticas, elas são soluções experimentais, tá? Então tem um equipamento clássico que foi utilizado, tem muita publicação utilizando esse equipamento, né? Que é um equipamento de raio-x, tá? Então, você cria um meio poroso, tá? E você emite feixes de raio-x sobre esse meio poroso e vai tirando fotos do fluido que você está injetando e contabilizando o quanto que você produziu, né? Se esse meio poroso, por exemplo, está cheio de óleo, tá? E você vai injetando água e você vai tirando fotos em diferentes momentos, controlando o quanto de água você colocou para dentro do meio poroso. Então você vai tirando foto para contabilizar essa eficiência de varrido, tá? Essa foto vai te dizer a eficiência de varrido que o fluido injetado tá produzindo, tá impondo ali, né? É, e você tem aqui o fluido produzido que vai te dar o fluido deslocado do reservatório, tá? Então é uma forma de você controlar esse. E aí alguns autores propuseram soluções para malhas regulares, tá? Então, para algumas malhas regulares, como por exemplo as malhas regulares são muito utilizadas em reservatórios de grande extensão, tá? Então, são muito utilizadas para reservatório de grande extensão.
Pequena espessura, ou seja, isso aqui, grande extensão e pequena espessura, mostram que o varrido horizontal é o que vai controlar a recuperação. Ele quem controla a recuperação. E muitas vezes reservatórios que requerem muitos poços, tá? Então, com a malha de drenagem muito densa, tá? Então, você tem muitos poços, o que geralmente é característica de reservatório terrestre, tá? Então, você tem alguns tipos de malhas regulares, você tem o modelo Five Spot, aí alguns exemplos. O mais famoso deles é o modelo Five Spot, muito utilizado em alguns campos terrestres e muito utilizado também para fins acadêmicos, para fazer testes quanto à recuperação, quando você não tem, você quer uma malha de referência, como uma malha benchmark para produzir o reservatório, o Five Spot é um exemplo. Aí um adensamento do Five Spot, do Five Spot é o Seven Spot, e aí um caso de adensamento ainda mais intenso, aí você teria o Nine Spot, tá? Então, o modelo Five Spot seria uma situação como essa, né? Essa é a célula clássica de um modelo Five Spot, tá? Essa é a célula clássica de um modelo Five Spot. Você tem no Five Spot um produtor cercado por quatro injetores, tá? Esse é o Five Spot clássico. Se você inverte essa relação, você coloca um injetor cercado por quatro produtores, você tem o chamado five spot invertido, tá? Mas a ideia do five spot é que você não crie somente uma célula dessa. Essa aqui é uma célula básica, né? Five spot, aqui eu vou colocar aqui uma célula de five spot. A ideia é que você espalhe esse arranjo no reservatório como um todo. Então, se o reservatório, ele vai ter uma situação como essa. Então, você vai desenvolver o seu reservatório espalhando poços injetores com poços produtores no centro, como se tivessem várias células de five spot implementadas no seu campo, né? Então, esse injetor aqui, ele dá suporte para esse produtor, dá suporte para esse produtor, dá suporte para esse produtor, para esse produtor. Tá? A mesma coisa desse aqui. Então, você vai aqui, você tem uma relação de um para um, tá? Então, a relação produtor-injetor aqui é uma relação de um para um, tá? Como se tivesse um produtor para suportar cada injetor, tá? Esse aqui é um exemplo clássico de modelos five spot, tá? Só para mostrar aqui alguns exemplos. Isso aqui já é uma imagem um pouco antiga, mas eu tirei isso aqui, ó. Isso aqui é Alto do Rodrigues, tá? Isso aqui eu tirei do Google Earth. Ô, Mônica, fala aí, Mônica. Pessoal, qual que é a distância, assim, mais ou menos, dos injetores para os produtores, assim, 500 metros, 1 quilômetro? Não, Ou depende? aí é muito, não, aí como são poços terrestres, né, e você tem muitos poços, reservatórios de produtividade mais baixa, isso aqui são 100 metros de distância, é Nossa, é muito pouquinho, curtinho. é curtinho, tá, e chega até 70 metros em alguns casos, tá, então são Cara. distâncias bem pequenas, assim, eu diria que entre 150 e 70 metros, assim, distância típica ali, são é paliteiro mesmo de poços, tá. E uma outra dúvida, o custo de um poço injetor é comparado com o produtor ou não? Ele é bem mais barato? Ele é bem mais barato assim em termos de completação, né? Porque ele não tem método de elevação, né? Basicamente uma coluna de injeção e você não tem método de elevação como um bombeio mecânico, um bombeio Uhum, centrífugo submerso. Então acaba que a coluna dele é mais simples, né? Então barateia a completação. Em termos de perfuração é a mesma coisa, tá? Em termos de perfuração não deve ser muito diferente, tá? uhum. Obrigada. Nada. Aí aqui é Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, tá? Petrobras operava, agora eu não sei quem está operando, tá? Mas reparem, se você olhar esses
esses pontos desmatados aqui, nessas áreas desmatadas aqui, são cabeças de poços, né? Então, eu não sei aqui quem é produtor, quem é injetor, mas reparem que o que eu estou mais interessado aqui é mostrar a regularidade da malha, né? A gente consegue ver um padrão bem definido de associação de poços, tá? A escala aqui, ó, 2 quilômetros, tá, pessoal? Então dá para fazer uma continha aí de distância, Mônica. Então, mais ou menos, isso aqui são 2 quilômetros. Aqui eu tenho acho que uns 6 poços, ó. Então, 2.000 metros dividido por 6, mais ou menos. 300, mais ou menos 300 metros aí, distância a cada poço, né? Fazendo uma conta aqui bem, bem de alto mesmo, tá? Então são poços bem, bem próximos um dos outros mesmo, tá? Então aqui um exemplo de um caso no Brasil, aqui outro exemplo também no Rio Grande do Norte, também não mais operado pela Petrobras, aqui é Canto do Amaro. Alto do Rodrigues eu acho que não opera com injeção de água, tá? Aqui opera com injeção de vapor. Tá? Mas Canto do Amaro é operado com injeção de água. Acho que esses campos estão com a Brava agora, Tá não com a estão? Brava, não estão? Eu ia Acho chutar que Brava sim. mesmo, Aqui a injeção. Eu acho que tá com a Brava, sim. Acho que é com a Brava. Aqui nessa época que eu fiz esse print aqui era Petrobras ainda, que tem até a símbolozinho da Petrobras lá a unidade da Petrobras lá em Mossoró, tá? Então, Canto do Amaro aqui, ó, perceba que a escala aqui é 1 quilômetro, ó. Aqui é mais denso, né? Os poços, ó. Então, se eu pegar aqui 1 quilômetro, tem aqui 6 poços, então aqui já cai para uns 100 metros aqui, 120 metros de distância, tá? Então aqui já tá mais denso aqui os poços. Então você vê que são malhas bem, bem regulares, tá? Que são muito, muito utilizadas nesses campos, né, de terra, tá? Em que você tem liberdade para perfurar mais poços, né? Você tem um custo mais baixo, e você também a produtividade dos poços é mais baixa, então você precisa ter mais poços para garantir aí um nível de produção econômica, tá? Um outro tipo de malha regular é o Seven Spot, tá? Então, o Seven Spot, eu citei ali, né? Ele seria uma situação como essa, tá? Aqui seria o Seven Spot, aí eu teria um produtor no centro cercado por 6 injetores, tá? Esse aqui é o chamado Seven Spot. É, eu achei esse campo aqui, ó. Achei esse campo aqui na Colômbia, tá? Achei essa publicação aqui, é o campo de Guando. Campo de Guando, na Colômbia, Campo Onshore, que é produzido por um Seven Spot, mas um Seven Spot invertido. Repare que no centro eu tenho poços injetores, ó. Símbolozinho da bolinha cortada, tá? Eu esqueci de falar isso, né? A bolinha cortada assim por uma seta é injetor, tá? E a bolinha fechada é produtor, tá bom? Então, aqui eu tenho um injetorzinho no centro, cercado por 6 produtores, 6 bolinhas verdes aqui. É o contrário do que eu tenho aqui, tá? Porque isso aqui é o Seven Spot invertido. Eu chamo de Seven Spot invertido, tá? Repare que, obviamente, a geometria não é perfeitamente desenhada e regular como mostrada aqui no meu desenho esquemático, né? Mas muito próximo, né? De uma geometria, né? A posição dos postos muitas vezes tem que se adequar para fugir de falhas, por questões de locação da cabeça do poço, tá? Então, mas repare que é muito próximo do que a gente vê aqui. Então, é só para mostrar que esse tipo de associação ela tem grande utilidade aqui para o desenvolvimento de reservatórios, tá? Sobretudo reservatórios que tem muitos, muitos poços. Tá? E o interessante é que, por exemplo, o Five Spot, que é um arranjo extremamente estudado, né? Tanto
analiticamente, quanto por experimentos como esse, como numericamente, né? E sempre tem, o pessoal faz tese e às vezes quer fazer o modelo sintético para estudar uma tecnologia, e aí o pessoal sempre começa pelo Five Spot, que o Five Spot você tem um controle dessa relação entre produção e injeção, é um arranjo regular, antes de partir para um arranjo mais complexo, tá? E aí, o Five Spot, você tem uma solução como essa, em que a gente pode apreciar essas dependências que impactam na eficiência de varrido, tá? Então, esse ábaco, ele é válido somente para o Five Spot, tá, pessoal? Então, outro arranjo, outra malha regular teria outro gráfico, que não seria esse, mas teria um comportamento similar, mas com valores diferentes, tá? E esse gráfico aqui, ele mostra para a gente a eficiência de varrida horizontal. Estou pegando horizontal porque, como essas malhas são utilizadas em reservatórios delgados, a eficiência do varrido vertical ela é desprezível, né? Então é como se fosse a eficiência de varrido é o produto da eficiência areal vezes a eficiência vertical. Mas para reservatórios delgados, isso aqui é 100%, tá? Porque o reservatório é muito delgado. Então, a eficiência de varrido, muitas vezes, ela é associada somente com uma eficiência horizontal, ou seja, o espalhamento que a água no plano vai exercer, tá? E a gente percebe nesse gráfico que ela é função da razão de mobilidades, como a gente espera, tá? A gente espera observar, tá? E função do volume de fluido que eu injeto em relação ao volume de fluido deslocável, tá? Então, aqui surgem novos conceitos aqui para a gente aqui, tá? Então, VI é volume de fluido injetado, no caso aqui é água, tá bom? E VDL é volume deslocável de óleo. Se a gente partir para uma VD, às vezes aparece VD nos gráficos também. VDL é deslocável. VD é volume deslocado. Deslocado de óleo, tá? Então, se a gente partir para uma abordagem volumétrica, né, fazendo uma abordagem volumétrica, esse VDL a gente pode escrever que é o volume, né? A volume é a área vezes altura vezes porosidade, volume poroso. Quanto que eu tenho quanto de óleo que eu tenho para deslocar? O volume de óleo que eu tenho para deslocar é o volume de óleo inicial menos o residual, tá? É o meu volume de óleo móvel, tá? Isso é o volume de óleo que eu tenho para deslocar, ou seja, VDL é o volume poroso vezes SOI menos SOR, tá? Esse que é o conceito aí de VDL, é o quanto de óleo que eu posso deslocar, tá? Agora, VD, que é o volume deslocado, é quanto foi efetivamente deslocado, ou seja, ele foi deslocado, primeiramente, ele foi deslocado de onde? De onde a água invadiu, tá? Então, não é a área como um todo, é somente o que a gente chama de área invadida pela água, ou área varrida pela água. A espessura eu vou considerar como toda, porque eu estou considerando somente, estou considerando que meu varrido vertical é igual a 1, tá? Então, vou considerar que a eficiência de varrido vertical é igual a 1. Então, eu vou considerar que somente a deficiência do varrido vai se dar na horizontal, tá? Na vertical, vou assumir que ela está plenamente varrida ali pelo meu volume poroso, tá? Então, se eu pegar, se eu pegar essa seção aqui, ó, se eu pegar essa seção aqui para ilustrar, a eficiência, a eficiência, a área invadida é correspondente a essa área aqui, tá? A área dessa porção em verde
aqui no meu reservatório, tá? Aqui eu teria a dimensão da altura, né? Se eu fizer tentar desenhando aqui, ó, eu teria a dimensão da altura aqui, só que aqui eu consideraria tudo varrido por onde a água passou, tá? Então não teria influência da altura nesse processo, considerando a eficiência vertical igual a 1, tá? A deficiência aqui veria somente na horizontal. Vezes a porosidade, e onde ela invadiu, ela tirou de SOI para um SO médio, que eu não sei qual é. Eu só sei que esse SO médio, ele está entre o SOI e o SOR. Ele é maior que ele é, opa, ao contrário aqui, né? O SOI é maior que esse SO médio, mas esse SO médio é maior que o SOR, tá bom? Então, se eu, se eu injetar volumes infinitos, eu vou estar mais próximo desse SOR, tá? Então, à medida que o tempo passa, à medida que eu injeto mais, a tendência é que no limite, né? No limite de um tempo infinito, esse SO médio tende para o SOR, tá bom? Essa que seria a ideia aqui desse processo. Mas eu não sei qual é esse SO médio aqui, tá? Então, eu ficaria com essa expressão aqui para o cálculo do SO médio, tá? É, essa que é a diferença. Então, eu preciso determinar duas incertezas. Então, aqui, olhando essa equação simples, né, olhando essa equação aqui volumétrica, né, que a gente está estabelecendo aqui, ela tem duas incertezas críticas para a gente. Ela tem qual a área invadida e qual essa saturação de óleo média aqui no reservatório. Depois de um tempo de injeção, tá? Esse é o volume injetado, é o volume deslocado de óleo para um determinado tempo, tá? Para um determinado tempo em que eu injetei água no reservatório, tá? Então, depois desse tempo de injeção, volume deslocado de óleo, depois de um determinado tempo de injeção, ele vai depender da área invadida e do deslocamento, da eficiência de deslocamento desse óleo, tá? A área invadida, ela é função da eficiência de varrido ou da eficiência areal, e o SO médio é função da eficiência de deslocamento, tá? Essa equação mostra como as duas quantidades que a gente precisa estimar define o quanto de óleo eu vou deslocar, tá? Quanto de óleo eu vou produzir de fato, tá? O quanto de óleo eu vou recuperar, tá? Então, eu vou utilizar algum método para me permitir estimar o varrido, que em última instância vai estar me definindo a área invadida, e vou precisar utilizar métodos para me definir o SO médio, o SO que fica para trás, aqui nessa área invadida, que foi efetivamente deslocado, que em última instância vai me permitir calcular a eficiência de deslocamento, tá bom? Esse aqui é um gráfico que me permite ter uma estimativa para essa geometria do volume de varrido, do volume da eficiência de varrido, tá? Então, reparem que, ao olhar esse gráfico, a gente vê aqui as premissas que dependem a eficiência de varrido, tá? Então, repare aqui que a eficiência de varrido ela vai depender da razão de mobilidade, ó. Se a gente pegar aqui um determinado. Vamos pegar aqui vamos pegar o breakthrough. Aqui é o tempo de breakthrough, tá? VI sobre VDL, ele faz as vezes do tempo aqui, né? Quanto maior o VI sobre VDL, maior é o tempo, tá? Então, o VDL é fixo, né? Então, lembra que aqui para gente, aqui, VDL é constante, que é o volume deslocável de óleo, é constante. Lembra, olha lá na equação, aqui, ó. Volume deslocado é volume poroso, SO menos SOI, melhor dizendo, né? SOI menos SOR, nada disso muda, tá? Essa é uma quantidade constante. Quem muda com o tempo é o volume deslocado, tá? Porque é função do tempo de injeção. O deslocável, ele é constante, tá? Já o VI é o volume injetado, ele está mudando, tá? Ele é função aqui do tempo de injeção. Então, à medida que o tempo aumenta, a minha razão VI sobre VDL também aumenta.
tá? V sobre VDL aumenta também, tá? Então, caminhando aqui para valores 0,5, 1, 3, então, quer dizer que meu tempo está passando, né? Eu estou com períodos de tempo mais elevados. Agora, repare aqui, ó, se eu pegar aqui essa linha inferior do envelope aqui, é a linha do ponto de breakthrough, tá? É o tempo, é o volume que eu preciso injetar para uma dada razão de mobilidade que vai me dar o breakthrough. Reparem que, olhando para essa linha, caminhando com ela à medida que a razão de mobilidade aumenta, repare que a eficiência de varrido vai aumentando, vai diminuindo, melhor dizendo, à medida que a razão de mobilidade aumenta. Tá? O que mostra que o processo está perdendo eficiência. Tá? A água está varrendo o reservatório com menos eficiência quando eu tenho razões de mobilidade muito elevadas. Tá? Se eu comparar, por exemplo, um M igual a 100, um M igual a 100, esse M igual a 100 vai me dar uma razão de mobilidade próximo a 0,40. O M igual a 100 vai me dar uma eficiência de varrido próximo a 0,40. Se eu pegar um M igual a 1, aqui no breakthrough, né? No breakthrough. Quando começar a injetar, quando começar esse ponto de quebra aqui, né? Estou calculando exatamente esse ponto de quebra aqui, ó. Tá? Aqui é a eficiência, aqui é a eficiência de varrido no breakthrough para o caso 3, tá? Aqui é a eficiência de varrido no breakthrough para o caso 2. Tá? Então, estou calculando exatamente esse ponto aqui. Então, para razão de mobilidade de 100, a eficiência de varrido no breakthrough, ou seja, o ponto em que a água, o quanto a água vai conseguir expulsar o óleo até ela ser produzida, é 40% o varrido no reservatório. Se eu pegar o M igual a 1, que é esse ponto aqui, essa eficiência de varrido já aumenta para quase 70%. Tá? Então, a eficiência de varrido, ou seja, no mesmo momento ali, né, no momento do breakthrough, tá, eu consigo varrer mais óleo por conta da maior eficiência que a água tem. Ou, em outras palavras, eu retardo mais o breakthrough, né, se eu estiver trabalhando com razão de mobilidades menores, né, se a natureza me premiar com razões de mobilidades menores. Tá? Então, uma forma de ver o problema. Tá? Aqui a gente vê claramente como que a razão de mobilidade ela reduz a eficiência de varrido. Agora, outra coisa, ó, repare que quanto eu injeto mais água, a eficiência de varrido aumenta. Se eu pegar, por exemplo, aqui o caso de M igual a 10, né? Vou pegar aqui M igual a 10 como referência. Vamos subir na vertical aqui, ó. Então, estou injetando água, atingi o breakthrough, tá? Atingi o breakthrough aqui no M igual a 10 aqui, atingi o breakthrough aqui, eficiência de 0,45. Aí injetei mais água, cheguei a 70% do volume deslocável, eficiência 0,6. Se eu injeto mais água, chegando a 1,2 do volume deslocável, eficiência 0,7. Tá? Então, repare que se eu injeto mais água, minha eficiência de varrido aumenta também, provando que essa dependência que nós falamos aqui, que a eficiência de varrido, ela aumenta com o volume injetado. Tá? Então, o gráfico mostra justamente isso, permite a gente ver para a malha FiveSpot. Quanto mais água eu injeto, mais eficiência de varrido é gerada aqui. Agora, repare, isso é eficiente desde que as minhas razões de mobilidade não sejam muito altas. Repare quando você vai para um cenário de razão de mobilidade extremamente desfavorável, as curvas elas tendem a se colapsar. Ou seja, por mais que você injete muita água, o seu ganho de recuperação é muito baixo. Olha aqui o caso de razão de mobilidade igual a 1.000. Olha só a faixa de incremento de recuperação que você tem. Ou seja, no breakthrough, você vai ter somente 40% do seu reservatório varrido. E o máximo que você consegue aumentar isso é de 40 para menos de 45. Aqui aumenta de 40 para 43, talvez. Tá? De 40 para 43%. Então, mostra que o que acontece aqui, né?
para razões de mobilidade muito elevada, o breakthrough é o final da vida produtiva do seu reservatório. Tá? Então, muitas vezes o pessoal associa que o breakthrough é o final da vida produtiva do reservatório. Isso é verdade quanto mais elevada for a razão de mobilidade. Se a razão de mobilidade for baixa, olha um aqui, no breakthrough você tem 70%, mas se você injetar mais, você aumenta a eficiência de varrido. Se injetar mais um pouco, você aumenta, ou seja, você tem espaço para aumentar a eficiência de varrido. Por mais que você esteja produzindo água, não significa que começou a produzir água, acabou o seu campo. Não, começou a produzir água, você tem uma eficiência de varrido, tem espaço ainda para ganhar eficiência de varrido. Mas em razões de mobilidade muito elevada, esse espaço é bem reduzido, tá? Então, o que mostra que chegou no breakthrough, acabou o reservatório para recuperação secundária. Se quiser retirar mais óleo ali, você tem que partir para um outro método de recuperação. A recuperação secundária já deu ali a contribuição dela para a recuperação. O mesmo acontece, o que é super interessante, para razões de mobilidade muito baixas, tá? Então é muito interessante esse ponto aqui, né, que mostra que no breakthrough praticamente, opa, não há ganho de varrido, né, praticamente não há ganho de eficiência de varrido, tá? Para altas, para altíssimas, né? Eu diria que é altíssimas, né? Altas razões de mobilidade. Agora, o mesmo acontece aqui, ó, para baixíssimas. Repara aqui, ó, no breakthrough praticamente você está com eficiência de varrido de 100%, quando a razão de mobilidade é 0,2, 0,3. Ou seja, se você tiver um cenário extremamente estável, né, um cenário em que a água atua como um pistão no óleo, né, quando essa água que está super regular, a frente dela está regular, está vindo deslocando óleo. Quando ela chega aqui no ponto de produção, você não tem óleo mais, ela já varreu todo o óleo do reservatório. Então, no caso de razão de mobilidade muito baixa, o breakthrough também é o final da vida produtiva do reservatório, mas aqui no caso é para o bem, tá? Aqui marca o ponto de máxima eficiência do seu processo. Então, aqui na baixa mobilidade, também o breakthrough é o fim, mas aqui você está com um processo extremamente eficiente, enquanto aqui é o fim, mas num processo extremamente ineficiente, tá? Então, tem essas duas consequências aqui. A continuidade, o aumento da injeção, ela vai se dar ganho mais proeminente para razões de mobilidade intermediários, medianos ali, tá? Então, aqui para baixos M's, né? No breakthrough também é o fim da recuperação, tá bom? Então, tem esses dois pontos que a gente consegue apreciar, apesar de aqui ser um gráfico, um ábaco um tanto que antigo, tá? Mas é bom para a gente tirar essas conclusões, né? Às vezes a gente tem uma. A gente conversa, né? E o pessoal tem essas regras de dedo, né? Nos debates, nas avaliações, nas reuniões técnicas, e a gente não sabe de onde essas regras de dedos vieram, né? Essa aqui é uma delas, né? Muitas vezes você escuta falar, a razão de mobilidade é muito elevada, então o breakthrough acabou a produção. É por isso, ó. Repare aqui, ó. Bateu o breakthrough, você não tem, você pode injetar água que não vai agregar quase nada. Ou o contrário, essa razão de mobilidade é muito baixinha. Então, quando chegar o breakthrough, eu sei que minha produção vai até o breakthrough. É por isso também, que o sistema é tão eficiente que no breakthrough você vai ter já varrido todo o óleo, todo o reservatório do seu, é, toda a área, né, do seu reservatório, tá? Então, são essas as algumas análises que a gente pode fazer apreciando um gráfico como esse, tá? Tem outro gráfico que é correspondente ao Five Spot, que é esse gráfico aqui, ó. É o mesmo gráfico, só que escrito de outra forma, tá? Tá bom? Aqui também é só para o Five Spot, só que
É a mesma coisa, tá? Eficiência de varrido aqui nesse eixo, razão de mobilidades aqui, só que o parâmetro aqui é diferente, tá? O parâmetro, esse gráfico está parametrizado pelo fluxo fracionário, tá? Pelo fluxo fracionário do fluido injetado, tá? Então, o fluxo fracionário é uma outra definição que a gente vai precisar definir. Fluxo fracionário da água, por exemplo, por definição, a gente chama de FW, tá? É a velocidade da água sobre a velocidade total. Essa é a definição do fluxo fracionário, tá? E aí a gente pode pegar isso, multiplicar pela área, tá bom? E aí transforma isso em vazão. Então a gente pode escrever fluxo fracionário como a vazão de água sobre a vazão total, tá? E aqui, vazão total é vazão de óleo mais vazão de água, tá? Tudo aqui em condição de reservatório. Tudo em condição de reservatório, tá? Então, essas quantidades aqui são em condições de reservatório. Você pode escrever é, como sendo. Geralmente, geralmente não, né? A gente sempre mede as condições de superfície, tá? Então, as condições de superfície colocando aqui em letra maiúscula, e aí você pode utilizar os fatores de volume de formação para escrever em condição de reservatório, tá? Porque a condição de superfície é o que de fato a gente mede na superfície e a gente utiliza o dado do fluido em termos de fator volume de formação para converter essas quantidades para reservatório, tá? Essa é o fluxo fracionário, tá? Isso é diferente do que a gente chama de corte de água, tá? Então a gente chama de corte de água, water cut, né, em inglês, water cut, e no jargão no Brasil, somente no Brasil, a gente tem esse apelido aqui de BSW, tá? O BSW é muito próximo, tá? Mas isso aqui é tudo em condição de superfície, tá? Geralmente o pessoal computa como a vazão de água sobre a vazão de óleo, no jargão que a gente usa aqui, tudo em condição de superfície, tá? Só essa diferença aqui, tá? A gente vai trabalhar com essa quantidade aqui, que é o que está plotado aqui nesse gráfico, tá? Então isso aqui nos dá a proporção de água na mistura produzida, tá? No vazão total produzida, quanto daquela fração, quantos por cento daquela fração é água, tá? E aí esse gráfico nos mostra isso, ó. Vamos pegar, por exemplo, um caso aqui de eficiência de varrido de 70%, tá? Aí você percebe, vamos andando aqui na horizontal aqui, no 70% aqui. Vamos andando aqui e vamos ver a eficiência mudando, o fluxo fracionário mudando com a razão de mobilidade, tá? Por exemplo, se a razão de mobilidade for 1, se a razão de mobilidade for 1, o fluxo fracionário está aqui, ó, cai aqui, FW cai aqui. Qual o valor da FW aqui? A razão de mobilidade igual a 1. Maior que um, né? Não, aí o fluxo fracionário está parametrizado aqui, ó. Então aqui está caindo em cima do breakthrough. Então aqui não produzindo nada de água, aqui é zero. Ai, zero. É Ai, zero. esses não são esses números que estão aqui nas curvas, né? Isso, o número que está parametrizado aqui nas curvas, tá? Agora, se eu mover aqui para m igual a 10, ó, o m igual a 10 vai cair aqui, ó. Qual o fluxo fracionário? Vamos brigar aqui não, vou botar ponto 70 e ponto 8, tá? Ou seja, para alcançar a mesma eficiência de varrido, você já, para m igual a 10, para chegar nesse patamar aqui, você tem que conviver com 80% da sua produção sendo de água, tá? Quanto que para m igual a 1, para chegar nesse patamar, você produziu nada de água ainda. Ou seja, você vai começar a produzir água, você está exatamente no breakthrough, tá? Então, mostra aqui a perda de eficiência do processo para alcançar a mesma recuperação à medida que a razão de mobilidades aumenta, tá? Então, para chegar no M, para chegar à mesma recuperação de 70%, em um reservatório que opera com a razão de mobilidade igual a 10,
Nesse patamar aqui, 80% da sua produção será de água e 20% de óleo. Ou seja, você vai ter que estar convivendo com produção de água, elevação de água, separação água-óleo, destinação de água produzida, reinjeção de água produzida, ou seja, vai estar já com um processo de operação muito mais custoso do que o processo daqui, tá? Por conta desse reservatório ser menos eficiente para injeção de água. Agora pega aqui o caso de um reservatório com a razão de mobilidade próxima de Professor, 100. Opa, diga aí. ali foi 0,8 porque é a curva do 8, né? Seria a quarta Isso, curva aqui. Ah, isso, ok. essa curva aqui, ó. Estou aproximando para essa curva aqui, ó, desse 8 aqui, tá bom? Beleza. E aqui um caso próximo de um, né? Próximo de 100. Pegar um caso aqui com 80%, né? A gente já teria aqui, ó. Então estaria aqui com FW de 0,98. Ou seja, se esse reservatório tiver um M de 80, a razão entre a mobilidade da água e a mobilidade do óleo, para alcançar essa mesma recuperação, você vai estar produzindo 98% de água. Tá? Então o processo está bem menos eficiente, tá? À medida que o M aumenta. Então é outra forma. Por que que eu estou produzindo mais água à medida que o M está aumentando? Repare que a recuperação é a mesma, estou produzindo, retirei a mesma quantidade de óleo, só que um custo bem diferente, né? Um custo de produzir muito mais água à medida que o M está aumentando. Por que que eu estou tendo essa produção mais acentuada de água? Bom, você tá com aqueles fingers, né? Isso, Mais, é como é isso que aí. fala? Você não tá mais igual o pistão. Exatamente. Eu estou caminhando para cenários onde eu estou intensificando esse deslocamento instável aqui. Então, a água foi produzida prematuramente, né? E, consequentemente, meu processo está menos eficiente. Exatamente isso, tá? Tem umas figuras que mostram bem isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, acho que tem uma figuras bem interessantes. Eu vou te fazer uma pergunta, mas pode ser uma pergunta muito besta, assim, mas às vezes, não sei Não, se com você falou vontade. na aula passada e eu não tive que sair. Como é que, se você está injetando, mas aí se, aqui você comentou por acaso de aquífero, essas coisas ou não? Se por acaso, como é que você Uhum. vai distinguir se você tem um aquífero atuante ou se da onde vem essa água, se é da injeção mesmo ou se pode vir de algum influxo do aquífero? Tem essa possibilidade? Existe isso ou não? Boa, existe. Assim, aqui, Mônica, eu estou tratando somente de recuperação secundária, né? Então, eu estou considerando somente que a fonte de água é somente a água que eu injetei. Mas se eu tiver algum aporte de aquífero, eu consigo diferenciar quando que eu comecei a produzir a água injetada, porque por traçadores naturais, né? A água do aquífero é mais salgada, né? E se eu estiver injetando água do mar é rica em sulfato. E a água do aquífero geralmente é pobre em sulfato. Então, tem alguns traçadores naturais, sejam íons ligados à salinidade, né, cloreto, sódio, né, o teor de sais da água, que vão me possibilitar dizer, ó, agora estou produzindo só água do aquífero. Aí a salinidade começa a cair, é porque comecei a produzir água injetada, que muitas vezes a fonte é água do mar, que tem a salinidade 4, 5 vezes mais baixa que a água do aquífero. Então, essa é uma forma de distinguir. O sulfato também é outro indicador, outro traçador natural que eu posso também monitorar, né? E eu posso também colocar traçadores artificiais, tá? O traçador artificial, ele é injetado junto com a água, né? Ele tem a partição para a água e você acompanha. Quando aquela água é produzida, você monitora a concentração desse traçador nos seus postos de produção. Aí você sabe que aquela água ali vem da água injetada e não vem do seu aquífero natural, tá? Então,
Mas faz algum sentido você monitorar isso? Ou já que você está injetando mesmo, não faz sentido você ter Pa- essa pa- distinção? Faz para eu poder calibrar o meu modelo. Se eu tiver um modelo numérico de previsão, eu posso pegar o meu modelo numérico e distinguir entre as águas, né? Eu posso dizer o que eu posso, em vez de trabalhar com uma fase água, eu trabalho com uma fase água, que é água do aquífero, e trabalho com uma fase seawater, que é água injetada. Tá? E aí eu tenho duas águas injetadas e duas águas passíveis de serem produzidas. Se eu tenho o dado do campo de um traçador natural, eu posso então comparar a preditividade do meu modelo versus aquilo que eu medi no campo. E aí saber se o meu modelo está representando bem quando eu começo a ter produção de água injetada versus quando eu começo a ter produção de água do aquífero. Tá? Informação super útil para gerenciamento e também para a questão da calibração do modelo numérico. Beleza, Tá bom? obrigada. Nada. Aqui tem umas figurinhas que eu queria achar, pessoal. As figurinhas de experimento, ó, mostrando a cara dessas interdigitações viscosas, né? Então, esses fingers, eles podem. Tem finger devido à canalização, que é devido à heterogeneidade, mas aqui eu estou assumindo que o meio é homogêneo. Então, esse finger nasce em função dessas diferenças de mobilidade entre as fases, tá? Então, ele é água avançando mesmo por um processo de deficiência aí da questão de mobilidade em relação ao óleo e sendo prematuramente produzida. Aqui eu comparo, ó, essa figura aqui ela é bem famosa, estou sem referência dela aqui, mas é uma publicação antiga, eu botei aqui no. Deixa eu ver se eu acho a referência para colocar para vocês. Mas ela mostra aqui, ó, diferentes casos de M, né? Aqui é o M igual a 1, aqui é 2,4, aqui é 17, aqui é 71, tá bom? Repare que, ó, aqui é o momento do breakthrough, tá? Todas elas estão plotadas no momento do breakthrough. M igual a 1, quando eu chego no breakthrough, praticamente todo o meu reservatório está varrido. Tá? Praticamente eu já estou com eficiência de varrido muito próxima de 1. Somente essas laterais aqui não foram varridas ainda. Quando eu vou para um M igual a 2,4, já perceba que a área não varrida, ela aumenta. Eu já tenho uma perda de eficiência do processo, mas ainda tem muito varrido. Quando eu vou para um M de 17, tá? Eu já tenho a área não varrida bem mais proeminente do que os casos anteriores. E o M de 71 aqui já é um caso bem emblemático, tá? Então aqui eu já tenho um processo no breakthrough praticamente muito pouco do meu reservatório foi varrido. Tem muito ainda para deslocar de óleo aqui. E M71 é super fácil de encontrar, tá? Se a gente assumir que a, mobi- a- se a gente assumir que somente a razão de viscosidades, tá? E a mobilidade da água é de 0,5 mais ou menos, então 71 vezes 0,5 é um óleo de 35 CP, tá? 35 CP é Marlin Sul, tá? São óleos Bacora Leste, são óleos que a gente encontra e produz offshore. Então a nossa realidade de óleo black oil para óleo pesado, a gente está muito mais próximo, bacia de Campos, de uma situação assim do que uma situação ideal, tá? A gente opera muito mais de uma situação de fluxo instável, deslocamento instável, do que o deslocamento estável, tá bom? Então, é, é, são essas coisas que a gente tem que ter em mente. Isso aqui não é impossível de ser alcançado, não. Pelo contrário, isso aqui pode ser mais regra do que exceção em alguns casos, tá? Então, fiquem com essa imagem aqui para Eu no posso, então, po- correlacionar minha mobilidade com o fator de recuperação, por exemplo, vamos supor, se o óleo ali tem uma mobilidade, se o meu fluido lá tem uma mobilidade de tanto, eu vou recuperar tantos por cento, ou não, não dá para fazer essa relação assim muito, porque varia muito, talvez. ele impacta, né? Porque ele está aqui, né? O fator de recuperação. Ué, cadê? Tá aqui, né? Aqui. Fator de recuperação
A eficiência de varrido está aqui. Só que não é ele somente, né? Tem o deslocamento, tá? Então, o deslocamento vai ser um redutor dele, tá? Então, ele vai te dar o varrido. Agora, naquela área que varreu, quanto de óleo eu efetivamente desloquei? Aí você tem o deslocamento, que é um redutor dele. Então, o fator de recuperação vai ser puxado. Obviamente, se você trabalhar com varridos mais elevados, você vai aumentar o fator de recuperação diretamente, né? Diretamente proporcional ali a ele. Então, você Eu pode. digo assim, nada é assim, mais ou menos tabelado assim. Ah, tabelado que eu digo assim, numa mobilidade tal, geralmente o fator de recuperação desse campo vai ser em torno de, sei lá, 10%, Ah, sim. 15%. É perigoso, sabe, Mônica, fazer essas associações, porque, como eu falei, não é somente em função da razão de mobilidade, tá? Tem a questão da malha. A malha impacta, tá? É, aqui, a malha de drenagem impacta É nisso. verdade. É. E aí, a malha de drenagem, por exemplo, um cenário onshore que você produz com mais poços, você pode tentar reverter parte dessa perda de eficiência colocando mais poços. Aí você vai no cenário offshore, que você não tem tanta liberdade de colocar mais poços por conta de restrição financeira, né? Por conta da sua capacidade de interligação de poços na plataforma, aí você vai trabalhar com menos poços. Aí o efeito na mobilidade vai ser mais decisivo, vai ser mais restritivo para a recuperação do que um cenário onshore, que você tem mais liberdade de operar, entendeu? Colocar mais poços. E nem precisa ir para onshore. Se você comparar, por exemplo, cenário de intervenção, cenário de completação molhada versus completação seca, aí eu não sei se eu falei, se todo mundo tem esse conceito de completação seca versus completação molhada. Vocês conhecem esse conceito? Completação seca versus molhada? Completação molhada, a cabeça do poço, a árvore de Natal está no fundo do mar, tá? Completação seca, a árvore de Natal tá na unidade de produção, tá? Os dois em plataformas marítimas. A vantagem disso é que a completação seca eu consigo fazer intervenção no poço a partir da minha plataforma. Isso me dá uma flexibilidade de recaioneio, de perfuração de novos poços, de intervenção no reservatório. Então, mesmo no onshore, no cenário offshore, melhor dizendo, mesmo no cenário offshore, o tipo de completação dos poços, seja seca, que geralmente está restrito a lâminas d'água mais rasas, né? Você operar com plataforma fixa, tá? Embora você possa operar com TLP e lâmina d'água profundas, mantendo a completação seca, mas o que é mais utilizado é plataforma fixa em lâmina d'água rasa, aí você tem plataforma seca, e unidades flutuantes, seja semi-submersível ou seja FPSO, em lâmina d'água mais profundas, com completação molhada, tá? E a completação molhada você te traz menos liberdade de intervenção nos poços, versus na completação seca. E com isso, muitas vezes essa possibilidade de intervenção te leva a recuperações mais elevadas, tá? Então, geralmente, outros fatores acabam compensando ou mudando um pouco essa lógica, tá? E esses fatores eu colocaria aqui dentro aqui. Então, eu até colocaria o tipo de completação também nessa lista aqui, de completação seca versus molhada. Então, tem outros elementos aqui que não somente aqui na razão de mobilidade, tá? Mas eu gosto desse gráfico aqui, ele é antiguinho, ele é meio que já não é muito utilizado, mas a gente tem ferramentas melhores, né, para fazer esse tipo de estimativa, de fazer esse tipo de cômputo, como as ferramentas numéricas, mas ele é muito intuitivo, ele agrega muitas ideias para a gente e permite a gente fazer discussões como essa que a gente tem feito aqui, tá bom? Então, essa que é a ideia aqui. Dúvidas? Não, Não? Tranquilo? eu lembrei agora do que você falou do tipo de completação. Aham. Eu não lembrava a diferença, mas é meio óbvio, né? Ah, sim, sim. É familiar, né, com o conceito, né?
Essa família, beleza. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui, só para a gente fechar essa parte. Ah, achei. Tá uma figura aqui bem esquemática, tá? Só para resumindo o que a gente discutiu, tá? Então, o fator de recuperação é o produto do varrido com deslocamento. O varrido mede a extensão dessa azul, né? Aqui seria a eficiência de varrido, enquanto aqui, olhando a lupa ali no poro, eu teria a eficiência de deslocamento, tá? Então, deslocamento, função das permeabilidades relativas, tensões, viscosidades, e o varrido é a função dos poços, da razão de viscosidade, heterogeneidade do reservatório, tá? Bom, é, então, resumindo, aqui, se vocês repararem nessa lista aqui, a eficiência de varrido, a gente tem aqui a questão dos poços, a questão da malha, né? E a questão da malha está destacada aqui, ó, tá? Então, essa aqui eu tenho como atuar, né? Então, aqui eu tenho onde atuar, eu tenho como investir na flexibilidade de projeto para poder atuar sobre essa aqui. Essa aqui, ó, eu não tenho como atuar, né? A eficiência de deslocamento é o que a natureza me deu, tá? Do ponto de vista da recuperação secundária. Então, do ponto de vista da recuperação secundária, não tenho como alterar. Aí ficou feio. Então, para recuperação secundária, é fixo. São fixos, não tem como, sem controle, né? Não tenho controle com métodos convencionais, tá? Esse aqui eu tenho controle. Eu vou colocar assim, sem controle, sem flexibilidade, melhor dizendo, tá? E esse aqui eu tenho como a minha única liberdade que eu tenho aqui para melhorar o fator de recuperação é tentar melhorar o varrido. Essa que é a mensagem que eu tenho para vocês, assim, do ponto de vista da recuperação secundária, tá? Então, em resumo aqui, né? Então, do ponto de vista da recuperação secundária, o único grau de liberdade que eu tenho para melhorar a recuperação, né? A única forma é pela eficiência de varrido, tá? Eficiência de deslocamento eu não tenho como atuar. Tá bom? Essa é a minha flexibilidade. Então, a gente discutiu bastante aqui de eficiência de varrido. Eu queria começar a discutir a eficiência de deslocamento com vocês, tá? Então, aqui a gente chamou de o ponto 4, eficiência de recuperação, a gente chamou isso de parte A, eficiência de varrido, eficiência de varrido, bom? E aí a parte B agora, a gente discutiu bastante aqui o que modifica, o que atua, e a parte B a gente começa a discutir a eficiência de deslocamento. Então, o importante primeira coisa que a gente tem que falar, né, é que a eficiência de deslocamento, ela não é um deslocamento completo.
Não é um deslocamento completo. Deslocamento completo seria o seguinte, né? Vamos pegar aqui um plug. Estou pegando aqui um plug, tá? Eu estou injetando nessa face e estou produzindo por essa face. Bom, aqui é a minha injeção e aqui é a minha produção. É, minha variável vai ser somente nessa direção, unidimensional. Estou modelando o escoamento no plug, tá? E eu estou injetando ao longo de toda essa face. E aí o fluido está exercendo aqui. Eu vou desprezar aqui o efeito, considerar um varrido uniforme, tá bom? O varrido está uniforme. Vou considerar aqui um efeito aqui de somente do deslocamento, tá? Aí a frente está aqui. Essa aqui é a posição da frente, tá? Aqui é a posição da minha frente de injeção. Vamos supor que nesse tempo a minha frente parou aqui, tá? Aqui é a posição da frente de injeção. Aí é o seguinte, ó, onde a frente não contactou, quanto que eu tenho de saturação de óleo? A saturação de óleo onde a frente não contactou, a saturação de óleo inicial, o menos SWI. O deslocamento completo, ele pressupõe que onde a frente contactou, a saturação de óleo é SOR, tá? Essa aqui é o que a gente chama de deslocamento completo, tá? Onde a água varreu, ela deslocou todo o óleo móvel. Então, se eu fizer um gráfico de SW, se eu transformar isso em um gráfico de SW contra X, aqui é o comprimento L do plug, tá? Então, isso aqui é a variável X, aqui é o tamanho do plug, tá bom? Essa aqui é a posição da frente até o momento que eu injetei, tá aqui. Tá? Então, posição da frente, eu vou chamar de X, F, essa é uma notação que vai acompanhar a gente até o final do curso, tá? Então, atrás da frente, se a frente de água está aqui nesse tempo, por um determinado tempo de injeção, se a frente de água está aqui, atrás da frente, qual o valor da saturação de água? Atrás da frente, nessa posição aqui. Qual o valor da saturação de água atrás da frente? Atrás da frente, pelo Vai ser deslocamento. o SWI, né? Então, atrás da frente, a água vai ser, varreu todo o óleo móvel, tá? Então tá tudo cheio de água, com exceção do SOR, tá bom? Então aqui, ó, saturação de água aqui vai ser 1 menos SOR. A frente da frente, né? Ficou feio, né? Adiante da frente, como que eu falaria isso? A frente nessa porção aqui, depois da frente de injeção, quanto que eu tenho de água? Aqui sim eu tenho SWI, tá? Então aqui eu tenho SWI. Tá bom? Então eu tenho um choque aqui, né? Eu tenho uma interface aqui que marca a posição da frente, tá? Aqui é a posição da frente de injeção. Se o deslocamento é assumido como completo, atrás da frente representa os pontos por onde a frente passou. Onde ela passou, ela deslocou todo o óleo móvel, ou seja, o que que ficou para trás? Somente o SOR. Tá? Como a saturação de água é 1 menos saturação de óleo, se para trás eu tenho SOR, significa que a saturação de água é 1 menos SOR. Em posições adiante da frente, né, a água não contactou ainda. Então, a água que existe ali é a água inicial, SWI. Tá? Então, esse seria um cenário de deslocamento completo. Tá? O perfil de saturação para um cenário de deslocamento completo. Mas isso aqui a gente sabe que isso aqui isso aqui é mentira, né? Isso aqui não acontece, tá? Isso aqui não é realidade, tá? A realidade é o deslocamento não completo.
não completo. Que aí, para o mesmo plug, né, a gente pode desenhar aqui o plug. Mesmo plug, né? Estou injetando água aqui, estou produzindo por essa face, ok? Aqui é a posição da frente, vamos supor que aqui é a posição da frente. Aqui está cheio de água, aqui foi por onde a água passou, tá bom? E aí, se eu fizer o mesmo perfil, né? Se eu puxar essa posição para cá, se eu desenhar o mesmo perfil de saturação ao longo do espaço, aqui é o comprimento L do plug, bom? A frente da frente nada muda, tá? Então aqui a saturação de água é o SWI, ok? Agora, atrás da frente, a gente sabe que a água que fica aqui, para um determinado tempo, no ponto de injeção, na proximidade, na vizinhança aqui do ponto de injeção, a saturação da água é máxima, ou seja, aqui, perto do ponto de injeção, onde eu passei vários volumes porosos, eu espero esse tipo de situação aqui, ó. Eu espero isso aqui, né? Onde eu passei vários volumes porosos perto da injeção, minha corzinha está azul, que representa que praticamente eu só tenho o óleo residual ali. Todo o óleo móvel já foi deslocado. E à medida que eu me afasto desse ponto de injeção, o que que vai acontecendo? A saturação de óleo vai aumentando. Consequentemente, a saturação de água vai diminuindo. Reparem que as cores vão do azul para tons amarelo, esverdeado, tá? Então, isso marca que a saturação de água está diminuindo à medida que eu afasto do ponto de injeção, porque eu tenho óleo, muito óleo ainda para ser deslocado, como a gente discutiu, tá? Então, a gente espera esse tipo de comportamento aqui. Aqui, no ponto de injeção, a saturação de água é ao menos SOR, mas à medida que eu afasto do ponto de injeção, essa frente de água vai reduzindo até eu chegar na posição ali da frente de avanço, né? Então, essa aqui é a saturação de água da frente de avanço, tá bom? Para esse tempo um aqui, tá? Esse aqui é um tempo um. Aí, se eu avançar se eu colocar um outro tempo, o que que vai acontecer? A frente vai avançar, tá? A frente vai avançar, e aí eu vou ter aqui um tempo 2 aqui, aqui é a frente da água, aqui é um tempo 2, tá bom? E aí, se eu for pegando outros tempos, à medida que o tempo passa, a frente avança, aqui é um tempo 3. Vai chegar um tempo tal que eu praticamente varri todo o reservatório, tá? Então aqui é um tempo, digamos, infinito, em que todo o meu reservatório está no SOR, tá? Mas até chegar até ele, eu vou, à medida que o tempo vai passando aqui, de T1 para T2 para T3, repare que atrás da frente a quantidade de água vai gradativamente aumentando. Ou seja, o que significa dizer que a quantidade de óleo ela está sendo reduzida à medida que o tempo está passando e o tempo aqui representa mais volumes porosos injetados no reservatório. Tá? Eu estou reduzindo a quantidade de óleo remanescente no reservatório. Se eu puder injetar um tempo infinito aqui, né, ou um tempo grande o suficiente, eu vou garantir que nesse tempo grande o suficiente eu vou ter o reservatório totalmente no SOR, né? A água vai estar com um menos SOR, considerando todo o óleo móvel já foi deslocado, tá? Então, o deslocamento não completo, ele tem uma perda de eficiência porque
ele precisa que você injete mais água para gradativamente você ir aumentando a quantidade de água no seu reservatório e, consequentemente, reduzindo a quantidade de óleo presente dentro da jazida, aumentando a recuperação de óleo, tá? E aí surge a eficiência de deslocamento, que está relacionado a um determinado tempo, para medir essa perda de eficiência aí no processo, tá? Se o deslocamento for linear, como esse aqui, né? Deslocamento for linear, no breakthrough, 100% do varrido foi alcançado, né? Tá? Aí tem uma figurinha aqui que é bem intuitiva. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, pronto. Essa figurinha aqui ajuda bastante a gente entender aqui as situações, né? O deslocamento não completo, ele começa aqui a situação inicial do seu reservatório, tá bom? E aqui seria a situação final da máxima, né? De máxima recuperação. Tá? A máxima recuperação que você pode ter. A máxima recuperação é quando você sai do SOI e chega até o SOR, tá? O deslocamento completo, você passa da inicial para a situação de máxima diretamente. Você não tem um estágio intermediário onde você tem uma saturação de óleo médio remanescente no reservatório, tá? Então, isso aqui é o chamado óleo remanescente no reservatório, tá? E esse óleo remanescente, essa saturação de óleo remanescente, ela é uma função temporal, tá? Então, à medida que você injeta mais, essa saturação de óleo remanescente vai diminuindo, já que você está aumentando a quantidade de água no seu reservatório, tá bom? E essa diminuição da saturação de óleo está associado ao aumento da eficiência de deslocamento, tá? Então, isso que a gente vai modelar é o cálculo dessa saturação de óleo móvel média, né, desse óleo remanescente médio. Porque esse óleo remanescente médio é o que vai entrar no cálculo da eficiência de deslocamento, que vai ser o SOI menos esse óleo remanescente médio, dividido pelo SOI menos SOR, tá? No deslocamento completo, a eficiência de deslocamento é igual a 1, tá? Por quê? Porque o SO médio é igual ao SOR. Nesse aqui, a eficiência de deslocamento ela é variável com o tempo, e essa dimensão do tempo é trazida aqui pela saturação de óleo média. Tá? Então, essa aqui é, é- que é a consequência aqui para a gente. Tá bom? E lembra disso aqui, né? A gente já falou, mas eu acho que isso aqui é muito importante aqui, deixar aqui para vocês não esquecerem, né? A eficiência de varrido. Você tem fatores naturais, como a razão de mobilidade, que controla razão de mobilidade, mas você tem fatores de projeto, tá? Malha e volume injetado. A eficiência de deslocamento você não tem controle, tá? Eles são somente fatores naturais que controlam, tá? Então, é, isso na ótica dos métodos de recuperação secundária, tá? Então, a eficiência de deslocamento vai ser um campo em que os métodos de recuperação melhorada vão atuar, tá? A recuperação melhorada vai atuar exatamente aqui no sentido de conseguir operar sobre esses fatores naturais, tá? Os fatores, eles vão ser justamente o mote ali para a atuação dos métodos de recuperação especiais ou melhorada, né? Os métodos, da família dos métodos de recuperação melhorada, tá bom? Pessoal, dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá básico? Como que tá? Básico para mim não tá, não. Tô Tá Eu acho não? que aprendendo tá bem bastante. completo até. Essa parte eu gosto muito, às vezes eu me empolgo demais. Então, se eu fizer ficar falando muito aqui, vocês me cortam aqui. Eu acho que a gente pode fazer uns exercícios, deixar uns exercícios, né? Nunca é demais, né? Então,
Deixa eu deixar uns exercícios aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. A prova ficou para a semana mesmo, né? O tempo Ficou, dela. ficou para semana isso, aquela semana lá Uhum. de 18 a 19 a 22, né? Isso. 22. Só Tá. para confirmar mesmo. Ficou para aquela semana ali que eu vou estar, semana que eu vou estar no ATCE. Tá. Tá. 19 a 26, né? 20, É uma semana, né? 26, é 26, 22 não dá uma semana não, isso aí, Thiago, desculpa, 19 a 26, é uma semana. É porque o ATCE é 19 a 22, eu que tô, e aí 19 a 22 é o tempo do ATCE, mas eu fico mais 2 dias em Houston para uma reunião lá na SPE. Então, é a semana que eu vou estar fora, a semana inteirinha. Eu tô preocupado porque eu vou voltar do curso. Então, para mim, o final de semana é essencial. Não, vou deixar aberto lá, tranquilo, tranquilo. Beleza. Deixa eu deixar um exercício aqui. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui é bem bobinho, tá? Mas ajuda a dar uma sensibilidade. Isso aqui vocês podem assumir. Pá, pá, pá. Pode assumir deslocamento completo, tá? Assumir hipótese, deslocamento completo. Ou seja, onde varreu, reduziu para SOR. Deixa eu ver outro aqui. Pessoal, você vai fazer alguma aula de exercício antes da prova? Ah, é, né? Tem que fazer, né? Bom, será bom, né? É porque tem aula semana que vem, aí na outra tem mais duas aulas antes da Tem mais prova, né? duas, né? Tá. Beleza, beleza. A gente faz sim, a gente faz sim. Então tem que prever a aula antes da. Tá. Semana de. Qual a semana? Deixa eu pegar o calendário aqui. Dia 16 de 16, né? outubro. Tá. Beleza. Vamos fazer assim. Exercício 3. Ah, então já tem exercício aqui, ó. Tinha os exercícios do balanço de óleo também, né? Então, basicamente, são esses 3 exercícios aqui. Vou deixar com vocês. Tá, beleza. Então, 3 exercícios aqui para fechar. E aí, pessoal, vai ficar certinho. Aí eu vou parar aqui, que aí a aula que vem eu entro na parte de cálculo da eficiência de deslocamento, que é um modelo analítico e que a gente faz numa aula sequencial. É bom que a gente não interrompe, faz numa sequência só, e aí eu termino a matéria a semana que vem. Aí na aula seguinte a gente faz da parte de faz exercício então. Então fica certinho, fico com a matéria certinha e dá tempo de fazer o exercício. E vocês fazem a prova com a parte de recuperação natural, balanço de materiais e recuperação secundária, esse conteúdo que a gente vai estar tratando. A gente faz a prova, aí na volta a gente entra na parte de recuperação melhorada. Beleza? Beleza. Tá, então vou parar por aqui, vou parar a gravação.